George Foreman, desde o início, mostrou uma determinação feroz e uma habilidade inata para o boxe. Um peso pesado que colocava medo nos corações de seus oponentes. Ele era invicto e cada luta era uma demonstração de sua imensa força e técnica. Ele era o campeão indiscutível. Sua força era lendária, sua presença era intimidadora e ele dominava o ringue com uma confiança inabalável. O mundo o assistia com admiração. Cada golpe, cada movimento era seguido com olhos atentos e corações acelerados. A ascensão de Foreman ao topo foi meteórica. Ele rapidamente se tornou uma lenda viva no mundo do boxe. Ele era um nocauteador nato. Seus socos eram devastadores e ele derrubava seus oponentes com uma facilidade impressionante. Seus oponentes raramente duravam mais do que alguns rounds. A maioria caía antes mesmo de perceber o que os atingiu. Ele tinha um jab devastador. Cada soco era preciso e carregado de uma força bruta. Seus ganchos eram poderosos como trovões. Eles ecoavam pelo ringue, deixando seus oponentes atordoados. Ele era um lutador no sentido mais puro da palavra. Cada treino, cada luta era uma prova de sua dedicação e paixão pelo esporte. A confiança de Foreman era inabalável. Ele entrava no ringue com a certeza de que sairia vitorioso. Ele acreditava em sua força. Cada músculo, cada movimento era uma demonstração de seu poder. Ele acreditava em seu destino. Ele sabia que estava destinado a ser um dos maiores de todos os tempos. Ele estava no topo do mundo. Cada vitória era uma celebração de sua habilidade e determinação. Ele estava pronto para enfrentar qualquer um. Nenhum desafio era grande demais para ele. Ele estava pronto para cimentar seu legado. Cada luta era uma oportunidade de mostrar ao mundo sua grandeza. Ele estava pronto para Muhammad Ali. A luta do século estava prestes a começar e o mundo inteiro estava assistindo. O Rumble in the Jungle foi mais do que uma luta. Foi um espetáculo global. O Zaire foi o cenário. Ali versus Foreman. Experiência versus juventude. O mundo prendeu a respiração. Foreman era o favorito. Ele era mais jovem, ele estava mais faminto. Ali era mais velho. Ele era considerado ultrapassado, mas Ali tinha um plano. Ele usaria a força de Foreman contra ele. A luta foi brutal. Foreman atacou implacavelmente. Ali absorveu o castigo. Ele se apoiou nas cordas. Ele se protegeu. Ele deixou Foreman se cansar. Ali viu sua abertura. Ele desencadeou uma saraivada de soco. Foreman foi pego de surpresa. Ele cambaleou. Ele caiu. A multidão explodiu. Foreman foi derrotado. A derrota foi devastadora. Foreman estava em choque. Ele nunca havia experimentado a derrota antes. Ele estava perdido. Ele questionou seu propósito. Ele se afastou do boxe. Foreman se retirou dos olhos do público. Ele buscou consolo na religião. Ele se tornou um ministro ordenado. Ele dedicou sua vida a ajudar os outros. Ele encontrou um novo propósito. A vida de Foreman ganhou um novo significado. Ele trabalhou com jovens problemáticos. Ele fundou um centro juvenil. Ele pregava a palavra de Deus. Ele encontrou paz. Ele se casou. Ele começou uma família. Ele se tornou pai. A vida era boa. O boxe era uma lembrança distante. Sua fé o fortaleceu. Sua família lhe deu força. Ele havia encontrado contentamento. Ele havia abraçado um novo caminho, a trilha do retorno, um novo fogo. 10 anos se passaram desde que ele deixou os ringues. Foreman assistia boxe à distância, sentindo uma mistura de nostalgia e desejo. Ele sentiu um lampejo do velho fogo que uma vez o impulsionou ao topo. Ele sentia a falta da competição, do som do socos, da adrenalina. Ele sentia a falta do desafio, da sensação de estar vivo no ringue. Ele decidiu voltar. O mundo do boxe estava cético, duvidando de seu retorno. Foreman tinha 38 anos, uma idade considerada avançada para um boxeador. Ele estava aposentado há uma década, longe dos holofotes e da glória. Ele era considerado carta fora do baralho. Mas Foreman estava determinado. Ele treinou duro, dia após dia. Ele perdeu peso. Ele recuperou sua força. Ele era um lutador diferente agora. Ele estava mais paciente, mais sábio. Ele era mais estratégico, usando sua experiência a seu favor. Ele estava pronto para provar que os críticos estavam errados, que ainda tinha muito a oferecer ao mundo do boxe. Enfrentando as probabilidades, novamente. Foreman subiu de volta nos rankings.
Ele venceu luta após luta. Ele ganhou uma chance pelo título contra Michael Moorer. Moorer era mais jovem, ele era mais rápido, ele era o campeão. A luta foi um clássico confronto de estilo. Moorer dançava, ele golpeava, ele mantinha distância. Foreman o perseguia, ele esperou por sua oportunidade. O 10º round. Moorer cometeu um erro, ele baixou a guarda. Foreman disparou um poderoso direto de direita. Moorer caiu. Ele não se levantou. Foreman era campeão novamente. O mundo estava atônito. George Foreman, aos 45 anos, era o campeão mundial dos pesos pesados. Ele havia feito o impossível. Ele havia recuperado sua coroa. Foreman era um tipo diferente de campeão desta vez. Ele era um mentor. Ele era um embaixador do esporte. Ele era um modelo. Ele havia superado a adversidade. Ele era uma inspiração para milhões. Ele era a prova viva de que tudo é possível. A carreira de Foreman no boxe foi lendária. Ele foi bicampeão mundial. Ele era um nocauteador. Ele era um membro do Hall da Fama. Mas o legado de Foreman se estendia além do ringue. Ele era um empresário. Ele era um filantropo. Ele era um ministro. Ele era um homem de família. Ele havia encontrado sucesso em todos os aspectos de sua vida. Ele era um exemplo de trabalho duro. Ele era um exemplo de perseverança. Ele era um exemplo do poder da redenção. O espírito empreendedor de Foreman era evidente. Ele tinha talento para os negócios. Ele fez uma parceria com a Salton Inc. Ele criou a churrasqueira George Foreman. A churrasqueira foi uma sensação. Era acessível. Era fácil de usar. Era saudável. Tornou-se um nome familiar. O sucesso de Foreman nos negócios surpreendeu a muitos. Ele havia se tornado um gênio do marketing. Ele era um vendedor nato. Ele era um verdadeiro homem da renascença. A história de George Foreman é uma história de resiliência. É uma história de segundas chances. É uma história de nunca desistir. Foreman enfrentou a adversidade de frente. Ele tropeçou. Ele caiu, mas ele sempre se levantava. Ele nunca perdeu de vista seus objetivos, ele se reinventou. Ele encontrou novas paixões, ele inspirou milhões. Ele provou que a idade é apenas um número. Ele mostrou ao mundo que tudo é possível. A vida de George Foreman é uma inspiração para todos nós. Ele não é apenas um boxeador, mas um símbolo de perseverança e determinação. Ele nos ensina a abraçar os desafios, a enfrentar cada obstáculo com coragem e a nunca desistir. Não importa o quão difícil seja o caminho, ele nos ensina a aprender com nossos erros, a refletir sobre nossas falhas e a usar essas lições para nos tornarmos mais fortes e mais sábios. Ele nos ensina a nunca perder a esperança, a acreditar que sempre há uma chance de vitória, mesmo quando tudo parece perdido. A jornada de Foreman é um lembrete de que nunca é tarde para perseguir nossos sonhos. Ele voltou ao ringue e provou que a idade é apenas um número. Nunca é tarde para fazer a diferença na vida de alguém, para inspirar e motivar os outros a alcançar seus próprios sonhos. Nunca é tarde para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, para alcançar o auge de nosso potencial e conquistar nossos objetivos. A história de Foreman é um testemunho do espírito indomável que reside em cada um de nós. Ele nos mostra que a verdadeira força vem de dentro. Todos nós temos potencial para a grandeza, para alcançar feitos extraordinários e deixar nossa marca no mundo. Todos nós temos a capacidade de superar a adversidade, de nos levantar após cada queda e continuar lutando. Todos nós temos o poder de criar nosso próprio destino, de moldar nosso futuro com nossas ações e decisões. Nós apenas temos que acreditar em nós mesmos e no nosso potencial ilimitado.